Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, tirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Amém, amados? Eita, glória a Deus! O que eu quero dizer para você agora na ministração desta palavra, observa, você observou bem o texto? A palavra diz que Judas, o que traiu Jesus, ele diz assim, ele se arrepende. Amém, amados? Judas traiu Jesus, Satanás tomou posse de Judas. Judas era um dos 12 discípulos que andava com Jesus. Era ensinado por Jesus. E a Bíblia diz que ele, sendo um dos 12 discípulos que andava com Jesus, ele traiu Jesus, entregando ele àquela política daquele tempo, entregando Jesus ao matadouro. Ele recebeu moedas de prata para que entregasse Jesus. Ele aceitou vender Jesus por aquelas moedas de prata. Amém, amados? E a Bíblia diz o que... Preste atenção no mistério da palavra que eu quero te dizer agora. Muitas pessoas não pregam isso. As pessoas não dizem que Judas, ele errou, ele traiu, ele pecou, foi usado por Satanás, mas ninguém prega que Judas se arrependeu. Você sabia disso? Quando se fala em Judas, as pessoas dizem assim: ah, isso é um Judas, é um traidor. Quando as pessoas ouvem na Bíblia a palavra Judas, já diz que é traidor, é mentiroso, é enganador. O que as pessoas não dizem é que Judas foi usado por Satanás, foi possuído pelo diabo para poder entregar Jesus, se vendeu por umas moedas. Mas aqui nesse texto, em Mateus 27, capítulo 3, diz que Judas, vendo que foi traído, ele trouxe-se arrependido. A Bíblia está dizendo que Judas se arrependeu no versículo 3. Ele se arrependeu de ter traído Jesus. E ele foi lá aonde os anciões devolveu, os sacerdotes daquela época, e os anciões que condenaram Jesus à morte, ele foi lá devolver as moedas que ele tinha recebido para entregar a Jesus. E a Bíblia diz que Judas diz: pequei traindo, entregando sangue inocente. Judas sentiu arrependimento de ter traído Jesus. E sabe qual foi o maior pecado de Judas, amados? Foi trair Jesus? Igual a maioria das pessoas pregam por aí. Judas pecou porque traiu Jesus. Pois esse não foi o maior pecado de Judas. Judas se arrependeu. A Bíblia diz que Judas se arrependeu de trair Jesus Cristo. Se arrependeu de ter aceitado as moedas de prata. O maior pecado de Judas foi ter tirado a sua própria vida. Amém, amados? Esse foi o pecado de Judas. Porque Judas, vendo Jesus ressuscitar, Jesus falou para Judas: eu te perdoo. E outra coisa, mais um detalhe interessante. Jesus, quando veio para a terra, cumprir a profecia de morrer por nós, para hoje nos dar direito à salvação, Jesus já sabia que iria morrer. Jesus se fez homem, se fez carne, veio para a terra consciente daquilo que ele iria passar. Judas foi simplesmente um instrumento a mais para que a profecia de Jesus sobre a terra fosse cumprida. A Bíblia diz que Judas por si só, ele não traiu Jesus. Ele foi possuído por Satanás. Deus permitiu que Satanás possuísse Judas. Ele de alguma forma tinha que acontecer. Se não fosse Judas, ia ser outra coisa. Mas Jesus tinha que cumprir o papel dele. Ele tinha que cumprir a profecia
que era se tornar homem, nascer neste mundo de pecado e morrer por mim e por você que está aí em casa. Amém, amados? O pecado de Judas, igual as pessoas condenam, e às vezes que quando quer criticar alguém, ou apontar alguém, ou dizer que alguém é trair ou traidor, chama de Judas. Mas o pecado de Judas não estava em trair Jesus. Peça para Deus te dar discernimento da palavra. Judas, ele se arrependeu. E a Bíblia diz que aquele pecador que se arrepende do seu pecado, ele é o quê? Perdoado. Presta atenção, raciocina comigo. Judas traiu Jesus, pegou as moedas, levou lá para os sacerdotes, jogou para eles: eu não quero porque eu entreguei sangue inocente, toma as tuas moedas de volta. Os sacerdotes olham para Judas e dizem: o que nós tem a ver com isso? Já fizemos com ele o que tínhamos que fazer. Judas se arrependeu, amados. E a Bíblia diz que aquele que se arrepende dos seus pecados, dos seus maus atos, eles é perdoado. Se Judas só se enforcou, se matou, porque não conseguiu viver com a consciência pesada do seu pecado. Foi isso o pecado de Judas. Foi ele ter tirado a sua própria vida. Foi ele ter se matado. Trair Jesus já estava escrito. Jesus já sabia que ele iria ser traído por Judas. Tinha que ser traído por alguém para cumprir a profecia, para que ele morresse e a glória de Deus fosse manifestada sobre a vida dele. Como? Ressuscitando dentre os mortos, para mostrar que ele era filho de Deus, para te dar e me dar direito à salvação. Raciocina. Se Judas, no seu pecado de trair Jesus, se ele tivesse conseguido viver com aquele sentimento dentro dele e tivesse resistido a si mesmo, ele teria sido perdoado. E Judas, o traidor, teria sido salvo. O que eu quero te dizer essa tarde é que não importa se você traiu, não importa se você matou, não importa se você roubou, se prostituiu, não importa se você é homossexual, não importa se você é bandido, não importa se você mente, é corrupto, não importa nada disso para Jesus. A única coisa que importa é o seu arrependimento. Se você se arrepender dos seus maus caminhos e não praticar mais, a Bíblia diz que será salvo. Se Judas não tivesse, Judas se arrependeu tanto, doeu tanto o arrependimento, a consciência dele pesou tanto, que ele se matou, não conseguiu viver com aquele peso na consciência de ter traído Jesus. Diferente de muitos de nós que estamos aqui hoje, que não consegue dizer nem para si mesmo que pecou, que não assume nem para si mesmo que é pecador, que precisa de arrependimento. Aí, quando acontece alguma coisa lá fora na rua, qualquer coisinha, fulano é Judas, fulano é Judas, fulano é traidor. E você? Consegue dizer para si mesmo que é pecador, que precisa de arrependimento? Você consegue se arrepender dos seus pecados? Você consegue, antes da gente criticar as pessoas, julgar as pessoas, vamos olhar para nós mesmos. Sabe por quê? Porque se você olhar para si mesmo, se arrepender dos seus maus caminhos, não importa qual seja o pecado, não importa o que for. Porque se tem pessoa dizendo para ti que o teu pecado não tem perdão, é mentira. Se tem alguém dizendo para ti que Jesus não vai te perdoar porque o teu pecado é horrendo demais, é mentira. A Bíblia nos garante, a Bíblia nos diz que todo pecador, Deus, ele não é a favor do pecado. Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Arrependa-te e será salvo você. Salvação. Se Judas tivesse se arrependido, ele se arrependeu, mas se Judas tivesse conseguido viver com aquilo, ele teria recebido a salvação. Porque o pecado de Judas, amados, foi tirar a própria vida. Ele tirou a própria vida porque não suportou viver com o pecado dele.
não suportou o arrependimento do pecado. E eu vou e te digo essa tarde: ei, se você está arrependido do seu pecado, não se mate não. Não cometa o mesmo erro que Judas cometeu. Não faça que nem Judas, não tire a própria vida. Judas se enforcou porque não conseguia viver com a sua mente pesada. Se você está aí com a sua mente pesada, eu estou te dizendo hoje, nesta oração de libertação, que eu vou fazer agora. Eu estou te dizendo hoje, fala para Jesus: eu me arrependo, Senhor, e não vou praticar mais. Não se mate. Não deixe que Satanás coloque na tua mente e te mata. Tu não tem perdão, tu não tem jeito, é mentira. É mentira do inimigo. Jesus te quer vivo. Jesus te quer salvo. Não acredite que o teu pecado não tem perdão. Não cometa o mesmo erro que Judas. Não tire a sua própria vida achando que não tem mais jeito. Se a Bíblia diz e nos garante, se você pecou, peça perdão e não pratique mais. Lembra da mulher adúltera que Jesus falou para ela, para aquele monte de gente que na lei de Moisés, aquela que se prostituía, aquela que se adulterava, era apedrejada até a morte. Jesus olhou para aquela multidão que seguia ele e disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E ela ficou ali prostrada esperando ser apedrejada. Quem foi que levantou para tirar a primeira pedra? Ninguém. Sabe o que aconteceu? Todos derrubaram a sua pedrinha no chão e saíram. Eles não eram dignos de atirar pedra em ninguém. Sabe o que aconteceu também? Jesus olhou para aquela adúltera e disse: vai e não peques mais. Você está perdoada. É isso que Jesus quer fazer com você. Não cometa o mesmo erro que Judas. Não cometa. Jesus quer salvar a tua vida. Não se mate. Tem jeito para a tua vida. Dá uma respirada aí, você do outro lado da tela. Bem forte. Assim, ó. Olha para os teus filhos ao redor. Olha para o pão que tu come. Olha para tua casa. Olha para o céu lá fora. Você está vivo? Então ainda tem jeito. Diretor, solta o playback aí. Que nós vamos aprender de Deus. E eu vou orar, tá bom? Pela tua vida. Eu vou orar uma oração de libertação. Aleluia. Escute isso em nome de Jesus. Deus, Ele vai te libertar. Escute. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Cante isso. Deus cuida de mim. Eita glória! Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. O Senhor cuida de ti. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse exato momento, Senhor da glória, eu coloco a vida dessas pessoas diante de Ti. Hoje, sexta-feira, na oração de libertação,
Eu não sei, meu Deus, o que o teu povo precisa, qual é a área, se é espiritual, se é carnal, não sei. Qual é a área que eles precisam ser libertos. Mas nesse momento eu junto a minha fé com a fé do teu povo, que estão nas lives, no Facebook, na tela da sua televisão, no YouTube, em qualquer lugar que estiver vendo. Em nome de Jesus nós oramos por libertação. Liberta-nos, Senhor, da mentira, da arrogância, de tudo aquilo que não te pertence, da prisão que nos prende, Senhor, do pecado. Deus, nos liberta de tudo que não te agrada, para que nós possamos ver a tua face, para que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, aprender mais de ti, para que o Senhor venha habitar no nosso lar, nos dá a segunda chance. Deus, liberte o teu povo.